Essa mulher teve um susto dobrado, né, 2 vezes, porque de início ela estava dormindo quando esse homem invadiu a residência dela. Ela, sem saber quem era esse homem, ele pulou o muro da casa, porque o muro é relativamente baixo, teve acesso ao interior da casa dela, pegou a televisão e também o celular e foi embora. Só que aí logo em seguida ele retornou para casa e viu justamente a oportunidade, por ela estar sozinha em casa, pelo menos sem nenhum outro adulto, ela estava apenas sozinha, né? A criança dela, a filha dela estava na casa da mãe nesse dia, e aí ele viu a oportunidade de fazer algo além, e aí houve essa tentativa de estupro. O caso foi enquadrado apenas como importunação sexual, porque ele não chegou a cometer esse estupro, mas ele tentou e mandava ela ficar em silêncio o tempo todo, sem sequer reagir para nada, porque segundo ele, um comparsa que estaria do lado de fora, que estaria na rua, iria entrar na casa e iria meter bala nela. Essa foi a fala utilizada por esse homem. Eu vou voltar a conversar com essa mulher, ela acabou de registrar um boletim de ocorrência. Ele te ameaçava o tempo todo, né? Para que você não reagisse, para que você não falasse nada. Sim. Ele dizia que se eu fizesse alguma coisa, um amigo dele ia entrar e ia meter bala em mim. Teve um momento que ele queria que eu fizesse certo tipo de coisa que eu disse que não iria fazer. Fiquei pedindo para ele ir embora da minha casa. Ele disse, então o jeito é te matar. Aí veio tentar me enforcar. Foi quando eu empurrei ele. Ainda só dei um soco assim no braço dele. E foi quando eu comecei a me alterar, a gritar, pedindo para ele ir embora da minha casa. Que ele disse, não, então fica aí, que eu vou chamar meu comparsa pra gente vai fugir. Fica aí. E foi um momento que ele correu. Você acha que realmente tinha outra pessoa? Não, tinha não. Se tivesse, ele teria feito o pior, né? Ou teria chamado realmente o comparsa dele pra fazer algo comigo. Ele fez isso em qual cômodo da casa? Na cozinha, que dá na porta que dá pro quintal. Porque disse ele, pra eu levar ele lá, que ele iria fugir. Aí eu levei. Abri a porta e foi quando ele começou a tentar. E você ainda foi corajosa a ponto de reagir. Sim. Se eu tivesse feito isso, ele teria feito tudo comigo, né? Você acha que ele estava armado? Tava não, ele estava sem camisa. Eu vi que ele não estava armado. Por isso que ele dizia que o comparsa dele, de lá de fora, estava armado, entendeu? Para me amedrontar. Você tinha me contado que o muro da casa é baixo, por isso que ele conseguiu adentrar na sua residência. Ele quebrou o portão, ele estava aberto nesse dia. Como é que foi essa entrada dele, essa chegada dele? Ele pulou o muro, né? E a porta da minha sala não estava trancada, estava só encostada. Por isso que ele conseguiu ter acesso à minha casa. E aí você ouviu algum barulho ou ele já chegou falando alto, dizendo que iria pegar algum produto de dentro da tua casa? Não, assim que ele entrou, ele pegou a televisão e eu não vi. Nesse momento eu não tinha visto. Passou nas câmeras, dá pra ver ele passando com a televisão bem tranquilo e depois ele volta pra fazer a maldade, né? E foi o momento que ele pegou meu celular. Pois é, ela está falando, Gernan, sobre a parte em que ele passa com uma televisão. E aí eu vou contar outra parte dessa história, porque a casa dela fica no térreo, tem um primeiro andar. E aí, esse primeiro andar possui câmeras de vídeo monitoramento. E essas imagens, a gente consegue perceber o momento em que esse suspeito, ele passa pela rua com a televisão da casa dele. Só que isso aconteceu 1h pouca da manhã e a gente consegue observar em outro registro, em outro vídeo, que um pouco antes dele passar com a televisão, ele tenta invadir outra residência que fica em frente à casa dela. Ele chega a subir um pouquinho, mas ele não consegue adentrar dentro dessa casa. E aí, poucos minutos depois dessa primeira tentativa dele, é que ele vai para a casa dela e tem êxito. Ele consegue entrar e consegue furtar tanto a televisão quanto o celular.
E como se não bastasse tudo isso, ele ainda tentou estuprar essa mulher. Ela percebeu que ele não estava armado, ou pelo menos ele não demonstrou estar armado, não apresentou nenhum tipo de armamento para ela, nem um revólver, uma pistola ou uma arma branca. E aí isso fez com que ela se encorajasse um pouco mais a ponto de tentar reagir diante dessa tentativa dele de estuprá-la. O caso acabou enquadrando como importunação sexual porque ele não conseguiu cometer esse estupro. Mas agora fica o prejuízo financeiro, porque ela perdeu esses 2 bens, e principalmente o prejuízo mental, porque ela está com o psicológico abalado, está com medo, fica com receio de estar na própria residência, já que esse homem conseguiu invadir a casa dela. Então, assim, são vários traumas que ela acabou desenvolvendo por causa dessa ação criminosa que aconteceu na última sexta-feira.